Com grande alegria, o Cappuccino Cast já está na sua segunda temporada. A humildade seria algo inato ao nosso coração, um valor que precisa ser exercitado, uma potencialidade a ser realizada. É um grande desafio sermos humildes, mas também mansos e humildes de coração. Por isso que eu quero convidar você para acompanhar este episódio do nosso Cappuccino Cast, manso e humilde de coração. Com grande alegria eu recebo você aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta central de podcasts, feita pela obra Evangelizar, Rádio Evangelizar. Eu, Frei David, Frei Capuchinho, quero estar neste tempo compartilhando um pouquinho com você sobre este grande valor da humildade. Mas como você já bem sabe, o Frei nunca está sozinho. Sempre está muito bem acompanhado de alguém que é autoridade no tema que nós vamos tratar. Assim, quero receber no nosso Cappuccino Cast o meu confrade, frade franciscano capuchinho, Frei Rivaldo Vieira. Paz e bem, Frei Rivaldo. Paz e bem, Frei David. Paz e bem, Obra Evangelizar, Rádio Evangelizar. Estamos aí. Com grande, imensa alegria, nós temos o Frei Rivaldo aqui, mas ao mesmo tempo distante, pois ele se encontra em Florianópolis, onde ele reside nesta fraternidade, nesta paróquia, onde já vamos ter mais algumas informações a respeito disso. Mas, Frei Rivaldo, sempre para nós começarmos, é bom a gente contar um pouquinho da nossa história, e assim eu pergunto, quem é o Rivaldo? De onde ele vem? Qual a sua família? Qual a sua origem? Fique à vontade, Frei. O Rivaldo, hoje, Frei Rivaldo, ele vem de Umuarama, Paraná. Ali nasci, ali me criei, e a minha origem vem do Sergipe. Meus pais e também 5 irmãos nasceram no Sergipe. Sou de uma família de 13 irmãos, 2 falecidos ainda bebês, 11 nos criamos. E desses 11, hoje somos 10 irmãos. Um faleceu aos 32 anos por acidentes. Minha família está espalhada pelo Paraná, um irmão em Minas Gerais e uma irmã na Itália, em Mantova. E eu estou aqui em Florianópolis, servindo o povo de Deus. Essa é a minha família. Meus pais já são falecidos, minha mãe faleceu por último, fez um ano dia 26 de janeiro, e já estão no céu nos protegendo e intercedendo por nós. E Frei Rivaldo, qual é a sua formação? Pois então, além da formação religiosa e sacerdotal, tenho também formação em psicologia. E além da psicologia, eu fiz também aquela escola de formadores de São Paulo, criada pelo padre Luiz Rula, italiano, e trabalha a teoria autotranscendência na consistência humana. É uma escola que nos prepara para o atendimento às pessoas, sobretudo para quem exerce a função, o ministério de formador nas nossas casas de formação. Então também tenho essa especialidade. Sua primeira formação, então, é frade menor, capuchinho e também sacerdote. Mas, Frei, conta um pouquinho para nós, por que ser capuchinho? Olha que bênção. Quando eu procurei buscar um discernimento vocacional,
eu já estava dentro de uma paróquia capuchinha, em Umuarama, paróquia São Francisco. Apesar de não distinguir esse carisma capuchinho, porque eu via tudo como paróquia, mas eu ouvia falar dos freis, isso me encantava. E quando ouvi sobre o carisma franciscano, sobretudo a questão da vida fraterna, isso me encantou, encheu os olhos e tocou meu coração. E na época, Frei Clemente, que logo mais completará 100 anos, ele nos ouviu, nos acolheu, falou sobre o carisma capuchinho franciscano e depois nos levou, eu e um outro colega, a falar com o bispo diocesano de Umuarama, Dom José Maria Maimone. E ele também colocou todo o carisma diocesano, mas eu me encantei pelo carisma capuchinho, pela vida fraterna, pela dimensão missionária, pela simplicidade de vida e, sobretudo, pela pobreza e por esse encantamento de fraternidade universal. Marcou, por isso escolhi a vida franciscana capuchinha. E que bênção ter o Senhor conosco, ter o Senhor com a sua formação, mas também com a sua essência de ser. Frei Rivaldo é um frei muito querido por todos nós e hoje prontamente ele atende o nosso convite para partilhar um pouco sobre o valor da humildade. Uma primeira pergunta, Frei: a humildade, mais do que ser um valor cristão, franciscano por essência, nós podemos dizer que a humildade ela se encontra também em algo que podemos dizer inato à natureza humana? Talvez eu não parto dessa teoria do inatismo, porque o ser humano é um ser humano em evolução. Nós não nascemos humanos, nós aprendemos a ser humano. E dentro da característica da humanidade, que nos coloca permanentemente em relação, em interação com o outro, a humildade é uma propriedade, é um valor que faz parte desta humanidade. De fato, está integrado nesse ser humano. Um ser humano evoluído é um ser humano que conquista esse valor humildade. E a humildade tem tudo a ver com a modéstia. E uma pessoa modesta é uma pessoa capaz de acolher, capaz de respeitar e capaz de amar o outro. Então, eu entendo assim. Por isso, a humildade deve ser aprendida nesse nosso processo humano. A humildade deve ser aprendida, assim como nós aprendemos a ser humanos. Portanto, o outro tem papel fundamental nesta construção? Corretíssimo, porque eu só me defino a partir do outro. Quando eu enxergo o outro e vejo que o outro não sou eu me obrigo a me definir. E essa definição deve me levar para uma aproximação com o outro. Então, isso significa que a humildade, a modéstia, ela favorece essa proximidade, essa escuta do outro, esse mistério do outro, essa realidade do outro que não sou eu, mas que dialoga comigo e que me leva também a interagir com ele. Isso significa que eu preciso reconhecer que este eu, que eu sou, ele é limitado, ele é frágil, ele tem necessidades, mas também tem sua plenitude de valores, suas conquistas. Então, isso me faz entender a importância do outro na minha vida, naquilo que eu significo. Há um momento específico onde nós conseguimos definir que eu não sou o outro? Quando você vai tomando consciência
do seu ser, no processo da consciência, você vai conseguindo a distinguir conscientemente, também pelo conhecimento, a capacidade de raciocínio, distinguir você de outras coisas. Porque na fase do desenvolvimento, o bebê, ele é todo ele é egocêntrico. Então o outro existe para satisfazer as minhas necessidades. Então eu não consigo dialogar com esse outro. Eu uso desse outro para me beneficiar. Aí, à medida que você vai adquirindo esse conhecimento, essa consciência da realidade do ser, e vai interagindo com esse universo, com o mundo que está ao nosso redor, aí sim você começa a tomar a consciência, a certeza da existência de um outro, porque você interage com uma realidade, um ente que não é você, é diferente de você. Então ele pode até te espelhar ou espelhar muitas coisas de você, mas não é você. Então eu acredito que é um processo de desenvolvimento em que eu passo a compreender a realidade do outro. Frei, então nós podemos dizer que quando não se há um reconhecimento do outro como outro e não como eu, há uma falha no caminho, há uma imaturidade humana, ou mesmo uma parada nesta evolução. E se isso acontece, quais seriam os fatores que dificultam a gente para chegarmos nesse reconhecimento do outro? Nós vamos vendo aí que nessa relação com o outro, corremos alguns riscos e por isso talvez a gente não consiga desenvolver bem, evoluir bem a nossa humanidade. Porque nós trabalhamos como ser humano e como ser humano temos também as nossas falhas, realmente. Nesses limites, nós podemos perceber também uma realidade doentia, sabe? Por isso que dentro da psicologia nós vamos entender alguns distúrbios. Por exemplo, o narcisismo é um distúrbio de personalidade que não me faz ver o outro. Eu vejo a mim mesmo. E aí eu uso do outro para satisfazer as minhas necessidades, né? Às vezes eu não tenho consciência disso. Um exibicionismo exagerado, ele é fruto de um narcisismo, onde você só consegue enxergar você mesmo. E aí você, na relação com o outro, você usa do outro para você mesmo, para a satisfação de seus desejos. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um distúrbio psicológico que precisa ser trabalhado. Que a pessoa precisa tomar consciência desse fato, desse mecanismo que ela está usando, né? E entender por que a necessidade desse mecanismo. Quando a gente começa a trabalhar isso numa terapia e entende essa necessidade que estamos criando de não acolher o outro, de enxergar apenas a gente mesma, e isso está gerando um sofrimento na gente, então, por um processo terapêutico, eu posso mudar essa percepção. E aí, então, eu sou capaz de lidar com essa minha deficiência, com esse meu limite, com essa minha fragilidade. E aí já não se torna mais impedimento para o meu convívio social. É interessante que faz muito sentido isso com a proposta de Cristo, porque o Cristo nos convida a olharmos para o outro. O Cristo nos ajuda a nos doarmos, a termos este amor ágape, um amor oblativo, um amor que se despoja, que foge dos interesses, como o senhor já estava bem colocando. Então, buscar ser humilde de coração é voltar a essa essência humana que tem, vamos dizer, um segmento para
entrar nesse reconhecimento do outro? Não tenho dúvida, porque veja, nós fomos criados e nós cristãos acreditamos nisso, à imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos um ser de comunhão. A própria ciência já admite que somos seres relacionais, né? Então, na nossa visão criativa, teológica, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Nesse processo de comunhão, para ele ser completo ou levar para a plenitude, ele exige um esvaziamento de si, da sua arrogância, da sua prepotência, da concupiscência ao pecado original que a igreja fala. Então, eu preciso de uma ascese, eu preciso de um cultivo interior, de uma espiritualidade forte, para poder me abrir para o outro e entrar em comunhão com ele. Quando eu faço esse processo de conversão, do qual Jesus nos pede, então eu estou facilitando a minha relação com o outro, porque eu estou acolhendo o outro, porque eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. E só tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro quem se esvazia de si mesmo. Então, o coração manso, a humildade, a modéstia, essa consciência dos próprios limites, das próprias falhas, essa necessidade de perdão, de misericórdia que temos à luz da fé, facilita todo o nosso processo de humanização. E aí eu entendo cada vez mais que quanto mais divino eu me torno na minha proximidade com Deus, tanto mais humano eu me construo na minha relação com o outro. Então veja que a relação humana, ela é uma construção. E quando eu trabalho isso à luz de um valor do Evangelho, então facilita a minha proximidade e a minha relação humana com as pessoas. E de fato eu me torno mais acolhedor, mais simples com o outro. O que Jesus nos propõe, então, mais do que um caminho espiritual, é também um caminho de formação humana. A proposta de Jesus é uma proposta integradora. Não é possível caminhar humanamente separado da espiritualidade que vem do alto. Então, como é bonito perceber esse processo de integração entre o que vem de cima, do alto, e o que vai de baixo. Aqui tem que haver o encontro. Esse encontro chamamos de espiritualidade integradora. Então você é um ser humano, espiritual, social, relacional, né? E isso precisa ser harmonizado. Então a proposta de Cristo é uma proposta de um ser humano harmonizado, integrado na relação com Deus e na relação com o outro, com o mundo, onde ele está inserido. E isso quebra com todos os radicalismos, não é, Frei? Desde a parte espiritualista, humanista, existencialista. Não sei se poderíamos dizer que há uma terceira via, uma terceira opção que o Cristo nos coloca? Todo extremismo, ele é perigoso, tanto de um lado quanto do outro. Porque, no fundo, o extremismo está na ponta. E quando você trabalha os extremismos, as pontas se encontram. Então, você não pode trabalhar na contramão. Você tem que buscar um caminho alternativo de integração. Eu acredito que esse caminho alternativo de integração das pessoas, de integração de personalidade, de uma relação sadia, passa por esse respeito ao outro, ao mundo do outro, ao seu próprio mundo, à sua realidade, e uma busca de aproximação, de diálogo entre esses dois entes, esses dois seres. Então, quando nós buscamos essa proximidade, nós estamos apresentando um caminho alternativo que leva para a plenitude.
enquanto que os extremos nos levam para a separação. E aí eu penso que vem a palavra do Papa Francisco, sobretudo nesse contexto de sociedade violenta em que nós nos encontramos, é porque as pessoas estão fundamentando suas escolhas ou suas percepções nos extremos. E aí os extremos, eles são ideológicos. E quando são ideológicos, eles estão em função de interesses, em defesa de interesses humanos, mesquinhos, que estão dentro de nós. Essa percepção do Evangelho que Jesus nos apresenta é de fato o caminho alternativo e eu diria mais correto, porque ele nos aproxima, ele nos eleva, ele nos dignifica e ele nos plenifica, nos leva para a comunhão. Mas isso me leva a uma reflexão, Frei, que está até... Estou pensando aqui como formular esse enunciado para o senhor, mas a respeito de que um ambiente favorável, harmônico, familiar, nos ajuda a realizar este propósito de sermos humildes. Mas e quando não há esse conhecimento? Quando as nossas experiências com o outro não foram assim tão positivas? Porque, pegando um pouquinho da sua fala, dá a entender que as pessoas que têm dificuldade para buscar a humildade é porque ou estão fugindo de algo ou não conseguiram construir uma base para chegar neste valor da humildade. Me corrija se eu estiver errado nesse pensamento. Talvez a gente comece a pensar assim, entre os humanos ou entre nós, não dá para pensar uma relação a partir de um ambiente harmonizado. Porque todo ambiente, ele é diverso, ele é contrastante, porque tem pessoas que pensam diferentes, que percebem diferente, que agem diferente. Por isso o caminho é buscar a escuta do outro, a escuta do diferente, o acolhimento do diferente, o respeito ao diferente, para poder aí crescer juntos. Não crescer numa unidade uniformizada, né? Mas crescer numa unidade marcada pela diversidade. Diversidade de culturas, diversidade de comportamentos, diversidade de percepção, né? Eu acho que é essa habilidade que nós precisamos desenvolver. E, de fato, a família, sobretudo no contexto que nós vivemos hoje, ela é muito desafiada. Porque nós temos um contexto múltiplos, de muitas realidades, temos hoje uma realidade de família que já não é mais predominante a concepção tradicional ou nuclear, né, de pais, filho, pai, mãe, filhos, mas hoje é um conceito de família ampliada, né, dado aí os mais diversos fatores constitutivos, né, são avós ou pessoas de uma segunda união ou de uma terceira, filhos que vêm das diversas realidades, né, os responsáveis hoje pela educação, formação de uma criança. Então nós sofremos, David, muitas influências. E aí realmente precisamos de ajuda para poder aprender a lidar com essa realidade tão diversas, das quais somos influenciados. Então eu diria que para o desenvolvimento humano, para o crescimento humano, aí nós temos um desafio maior, né? Mas ele é enriquecedor quando a gente trabalha dentro de nós essa capacidade de acolhimento, de respeito pela dignidade do outro. E nessa sua fala, Frei, utilizando a figura do outro para crescermos espiritualmente, humanamente, me vem aquele termo da psicologia chamado projeção, aonde o que me incomoda no outro, na verdade, tem fundamento em mim mesmo. É fato?
A projeção ela é bastante comum entre nós, às vezes até de forma assim muito simples, porque no fundo outro é um espelho para mim. E num primeiro momento, aquilo que eu rejeito no outro é algo que eu não aceito em mim. Como eu não tenho essa consciência e ainda não trabalhei isso em mim, eu projeto no outro. Eu vou dizer que é do outro. Porque nesse momento é muito mais é muito mais cômodo, digamos assim, dizer um problema meu que é do outro, porque isso não gera dor em mim, do que admitir que o problema é meu. Aí quando ele é meu, eu preciso curar, eu preciso enfrentar, eu preciso conhecê-lo, preciso aprender a lidar com ele. Então, por isso, o processo de projeção, ele é quase que natural em nós. Depois nós vamos aprendendo a lidar, porque de fato, aquilo que eu ainda não conheço, por exemplo, o outro eu não conheço. Eu posso dizer, não gosto disso, não gosto daquilo, mas isso não é do outro, porque eu ainda não conheço o outro. Então, pode realmente uma projeção minha no outro naquele momento. E eu tenho que tomar consciência disso. É uma defesa. É chamado mecanismo, a projeção é um mecanismo de defesa. Muito bem. Tá vendo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando neste episódio? Como é bom conversarmos com quem entende do assunto. Além de frade menor capuchinho, sacerdote, Frei Rivaldo Vieira é um grande psicólogo. E com as bases dessa psicologia mais humanista, de uma logoterapia, se assim podemos dizer, voltada ao transcendente, ele nos ajuda também a encaixarmos este valor da humildade, da mansidão, dentro do Evangelho e agora também dentro do franciscanismo. Porque, afinal de contas, Frei, Francisco de Assis pede para nós sermos menores. E ser menor, eu acredito que é ser humilde. Não tenho dúvida, David, nós vamos tomar essa consciência e ver o quanto a humildade nos enriquece. Porque se a humildade é uma modéstia, é um olhar para si mesmo, com coerência, né, com coragem, de admitir suas fragilidades, de admitir suas fraquezas, seus limites. Então, isso já nos derruba diante do nosso orgulho, sabe? Que na maioria das vezes ele prevalece. A nossa prepotência, esse desejo de ser mais, sabe? Mais do que os outros, de ter ideias melhores do que a dos outros. Isso nos enriquece, nos ensoberbece. Então, a humildade, ela dá uma rasteira nesse posicionamento e nos coloca frente a frente com o outro num pé de igualdade. Somos iguais, somos pecadores, somos frágeis, somos limitados, tanto eu quanto o outro. Mas isso não diminui a nossa riqueza e a nossa beleza de ser humano, de ser gente. Entende? Por isso que perfeição não existe entre nós. Existem entre nós limitações. Existe entre nós potencialidade. Um potencial para ser desenvolvido, porque Deus assim nos construiu, cheio de potencialidades, que nós ainda não conhecemos. E quanto mais eu me aproximo da minha interioridade, quanto mais eu amplio o meu espaço do interior, tanto mais eu descubro o meu potencial. E aí eu vejo, David, que tudo que eu realizo, por melhor que seja, ainda não é tudo o que eu sou. Eu posso fazer muito mais. E Deus nos fez assim, Deus nos constituiu assim. Por isso nós não temos noção do potencial que somos. Diz a ciência que as pessoas mais evoluídas chegam a usar 10% do seu potencial. Então, quanto que nós estamos usando? Na relação humana, precisamos também ampliar o nosso potencial de desenvolvimento e de interação com as pessoas e com o mundo. Aí precisamos de um gesto profundo, de modéstia, de humildade,
para poder entrar nesse universo relacional. E na sua perspectiva, na sua ótica, por que São Francisco entrou de cheio nesse desafio de ser humilde, de ser menor, de se despojar? Humanamente, eu diria que Francisco descobriu primeiro a sua prepotência, os seus grandes sonhos humanos, o seu orgulho, o seu desejo de ambição, né? Francisco descobriu o quanto ele era ambicioso humanamente. E o desejo dele era para aparecer na sociedade, para ter cargos e ser importante para o mundo. Porque ele vem desse contexto, de um pai comercialista, um pai do comércio, que tinha suas grandes ambições, Francisco vem daí, e de uma mãe que tem uma vida espiritual, uma intimidade com Deus, a sua vida de oração, que contrasta essa realidade do pai. Mas Francisco herda isso do seu pai. E quando ele se vê numa situação de limite, de fragilidade, preso, frustrado, decepcionado diante da sua ambição, então ele começa a tomar posse da sua humanidade. Eu penso que a humildade de Francisco começa a aparecer fortemente nele quando ele se dá conta de que ele não é tão poderoso assim, de que a sua ambição é apenas um desejo que está dentro dele. Esse encontro humano de Francisco faz ele também perceber o divino nele, o chamado, faz ele descobrir o crucificado, faz ele descobrir Deus. Por isso, Francisco vai enfatizar a pobreza como a rainha, a maior descoberta da sua vida, que é esse despojamento, esse despreendimento das coisas, do mundo, das ideias, e deixar que Deus o preenche. Esse encontro com Deus que Francisco cria no seu chamado vocacional, aproxima ele dele mesmo e das pessoas, sobretudo daquelas mais necessitadas, que é para onde o divino nos leva. Jesus nos leva para esse encontro. Felizes os pobres em espírito. Olha, o Pai guardou isso dos sábios entendidos e revelou aos pequenos, aos menores. Está aí a grande riqueza da humildade, Frei? Se esvaziar a tal ponto de deixar Deus ser tudo em nós? Esse é o princípio. E quando Jesus fala isso no Evangelho desse domingo, ele está diante dos fariseus, dos saduceus, daqueles judeus arrogantes que se julgavam perfeitos, melhores do que os outros, os doutores da lei. Jesus vai mostrar para eles que essa arrogância impede-os de ver a bondade de Deus, de acolher a riqueza de Deus. Por isso, pela arrogância deles, pela ganância deles, eles não aceitam pela fé o Jesus Messias, o Deus simples no meio do povo, o Deus da manjedoura. Eles não conseguem admitir esse lado, eu diria, frágil da nossa humanidade. Então, a arrogância deles não permite a eles contemplar a maravilha e a grandeza. Então, Jesus vai dizer, olha, a revelação da sua palavra acontece para aquele que tem um coração simples, aquele que vive a simplicidade. Porque quando se busca viver a simplicidade dessa modesta, a gente descobre a grandeza de Deus. E por isso mesmo o respeito profundo ao outro, acolhimento e a ternura. Agora, o arrogante, o prepotente, não tem espaço, não dá espaço para o outro na sua própria vida, nem para Deus.
E, assim, uma das falas mais recorrentes que nós ouvimos no meio popular: ser humilde é ser bobinho, é ser ingênuo. Poxa, Jesus e Francisco não foram bobinhos. Muito pelo contrário, se revelaram grandes sábios, sabedores do desejo de fazer a vontade de Deus. Mas também, Frei, diante de outra fala, em que o cristianismo é uma religião para as pessoas serem vitimistas, o cristianismo é uma religião para as pessoas menosprezarem tudo e serem menosprezadas. Como que nós podemos fazer uma correção equilibrada dessas coisas que eu creio que não estão certas? Esse tipo de fala é uma fala distorcida, que pode estar motivada por ideologias contrárias à proposta de vida que Jesus veio trazer ao mundo, do qual nós acreditamos e professamos na nossa vida e buscamos todos os dias. A concepção cristã, ela não menospreza o homem, pelo contrário, ela eleva. O homem tem que se dar conta da sua realidade, da sua falibilidade, é um ser falível, né? Da sua finitude, né? Então nós temos que nos dar conta desta realidade. Por outro lado, também se dar conta da sua grandeza, da sua nobreza, que está nas relações, na capacidade de se relacionar, né? De se revelar ao outro, ao mundo. Então, a proposta cristã, ela nos eleva, ela nos dignifica, ela nos plenifica, né? Qualquer outra concepção nesse sentido de se achar sobre alguém, sobre os outros, é fruto de um desejo de prepotência que o ser humano carrega dentro dele, do qual o próprio cristianismo chama isso de pecado original. Olhando para essa relação do ser bom e do ser justo, isso é do cristianismo. O bonzinho pode estar aí envolvido numa ideologia ou mesclado num jogo de interesse egoísta, em que ele se faz de bonzinho para gratificar algumas necessidades que ele criou para ele. Então, aquele negócio de dar um tapinha nas costas de todo mundo, de concordar com aquilo que ele não aceita, para não perder a amizade, para não perder o favor, né, para ganhar alguma coisa. Às vezes, a pessoa que se faz de bonzinho, né, ela não é tão boazinha assim, ela estava fazendo um jogo de interesses que venha satisfazer as suas necessidades, né? Nós precisamos ser justos e bom. E aí o justo é considerar o valor do outro, a realidade do outro, mas também revelar para o outro que ele pode ser mais do que o que ele se apresenta. Isso é justiça. Isso é bondade, né? Então veja que nesse sentido, às vezes as incompreensões sobre o cristianismo favorecem um tipo de comportamento contrário àquilo com que o cristianismo se apresenta e defende. Agora, nós precisamos ter muita consciência dos valores cristãos, porque realmente eles nos elevam, mas também nos colocam em situação contrastante no mundo, que eu tenho que enfrentar o mundo da injustiça, o mundo da opressão, o mundo da marginalização, o mundo da exclusão, preconceitos, e eu tenho que ser profeta nesse mundo, assim como Cristo foi, e seus ensinamentos continuam sendo. Eu não posso ter medo desse mundo aí. O próprio Cristo já diz, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pode ser que o destino daqueles que defendam essa justiça apresentada pelo cristianismo seja o mesmo de Cristo. A cruz, o martírio. E eu não posso fugir disso, porque eu acredito num Cristo ressuscitado
que já venceu a morte e que, segundo São Paulo, o mesmo Espírito que o ressuscitou, nos ressuscitará. Então nós faremos parte desta glória, dessa plenitude de vida. Então, dentro dessa concepção, eu não posso deixar de lutar pelos valores da vida, da dignidade, da justiça, da partilha, da solidariedade. Eu não posso admitir a fome, a miséria, a pobreza em nós. Jesus não era bonzinho, Jesus era misericordioso porque buscava a justiça. Isso pelo menos que eu consegui também captar um pouquinho da sua fala. Mas, Frei, como ser manso e humilde de coração quando alguém me dá uma fechada no trânsito? Como ser manso e humilde de coração quando lá em casa os meus filhos estão me desrespeitando? Como ser manso e humilde de coração quando na escola, na faculdade, os meus amigos, falsos amigos, me desafiam, são arrogantes? Frei, vamos trazer um pouquinho para a prática. Como ser manso e humilde de coração numa sociedade cada vez mais violenta que pede de nós respostas violentas. Aí nós temos que partir do que o que eleva o ser humano na sua relação com o outro, com o mundo, não é a ação violenta. Toda violência gera violência, por isso degradação. Nós temos que aprender a entender que existe uma proposta evangélica que nós cremos que ela constrói, que é de fato a busca da paz. Eu preciso acreditar nisso, né? Por isso, para a violência, eu respondo com a paz, entende? E é isso que nós precisamos aprender na nossa relação. Isso não está pronto em nós. Isso é um aprendizado que eu preciso fazer todos os dias. Escutar a pessoa que grita dentro de casa, como filho, como filha, tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Porque não é da naturalidade ela gritar. Ela grita porque ela está com alguma necessidade que precisa ser compreendida, que precisa ser aceita. Compreender o trânsito, que a pessoa no trânsito, ela também está ali com a sua realidade. E que às vezes não tem nada a ver com o outro que está no caminho. Mas uma motivação ou um acontecimento, um gesto, pode despertar em mim aquilo que está não resolvido dentro de mim. E aí eu explodo. Vem a explosão. Que depois lá em casa, muitas pessoas retomam e acham, mas eu exagerei no meu comportamento, exagerei na minha fala. E aí, quando a gente faz esse processo de retomada, aí sim nós estamos num processo de crescimento, de desenvolvimento humano sadio. Mas precisamos rever nossas atitudes e comportamentos, porque por trás dos nossos comportamentos existe uma realidade, uma motivação. E eu preciso descobrir qual é. Frei, isso é muito incrível porque vem ao encontro de uma das afirmações mais bonitas que eu já escutei das Sagradas Escrituras, onde o coração é o centro das emoções, mas é o centro da sabedoria humana, e aonde se converge com a sabedoria divina. Mas o coração é algo que está no profundo. Portanto, para sermos mansos e humildes deste coração, nós não podemos ficar nestas primeiras respostas, como o senhor está dizendo, intempestivas, respostas que muitas vezes são arrogantes, respostas que são impulsos, não é? Podemos dizer assim, animalescos da nossa parte, sem o racional. Portanto, para chegar a uma verdadeira mansidão e humildade, eu tenho que juntar razão e coração. O coração a gente entende como um símbolo das emoções, dos sentimentos, né? Por isso falamos muito do coração. Mas, de fato, tudo aquilo que é impulsivo, e aí são as nossas emoções, não existe a racionalidade. É uma reação natural.
Por isso eu preciso colocar a racionalidade para refletir sobre a minha impulsividade. E quando eu não estou bem, é preferível que eu me recolha, que eu possa me retomar, tentar entender o que está acontecendo comigo, para eu não jogar nas pessoas, para não jogar no outro, um problema que eu ainda não resolvi, que está dentro de mim, ele é meu. O outro não tem culpa disso. Por isso as pessoas que às vezes dizem, não, porque eu falo, eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero. Tudo bem, mas eu preciso respeitar o outro também, para poder falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo. O que eu tenho percebido, Frei, David, que o que mais fere nas relações não é o que eu falo, é o modo como eu falo. Então a gente precisa estar atentamente corrigindo o nosso modo de se comportar. E isso exige racionalidade. Olha, isso é muito libertador. Não o que eu falo, mas o modo como eu falo. Portanto, é preciso exercitar, tomar consciência daquilo que eu estou fazendo, por que estou fazendo, para que estou fazendo, e aí cada vez mais vamos aprofundar, sair da impulsividade e chegar à reflexão, porque eu creio que é uma sociedade sem reflexão que se torna violenta. Correto, você tem razão. Quando eu estou com raiva, e a raiva é uma energia, é um sentimento, é uma emoção, eu preciso me dar conta desta raiva. E se eu falo com raiva, eu vou falar motivado, impulsionado por essa emoção. Então eu posso falar coisas que estejam fora do campo da minha razão. Então a melhor coisa é eu não falar naquele momento. É eu tomar posse da minha raiva, me acolher, em compreender, me aceitar, e depois, num outro momento, eu devo falar sobre isso, mas não mais com raiva, porque a raiva já está controlada em mim. Mas eu devo falar para poder favorecer o processo do diálogo, da interação com o outro. Agora, nós estamos realmente numa sociedade em que o outro é uma ameaça para mim. O diferente é um inimigo. Então eu me aproximo, eu não consigo nem me aproximar do diferente, porque eu tenho que eliminar o diferente antes que ele se aproxime de mim. Porque ele pode ocupar o meu lugar no emprego, ele pode ocupar o meu lugar social, ele pode me detonar. Então parece que o diferente, o outro, está sempre me ameaçando. Porque a sociedade que nós vivemos, ela não é nem humana, ela é desumana e muito menos cristã. Então quem pode mais chora menos. Então não importa os meios para alcançar aquilo que eu desejo. Então por isso se torna uma relação de violência, uma linguagem violenta, um comportamento violento, em que a pessoa está num estado permanente de defesa e ela sequer se dá conta do que ela é. Na verdade, se a gente não consegue lidar conosco mesmos, não vamos conseguir lidar com o outro. E para chegar no mais profundo deste coração, eu volto às palavras do Evangelho. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que conhece tudo aquilo que está oculto. Isso aí. Procuremos partir desse princípio. Aquilo que Jesus deu, esse princípio do Sermão da Montanha, não é? Aquilo que você deseja que os outros vos façam, fazei-vos a eles. Então, esse é o princípio, é a pérola da compreensão do cristianismo. Aqui está o pensamento central desse cristianismo que Jesus trouxe ao mundo. Colocar o outro na centralidade das relações. E, ao mesmo tempo, eu também estou nela. Porque aquilo que eu desejo de bom para mim,
ou que o outro faça para mim, eu devo também desejar ao outro. E se nós pegarmos esse princípio com o primeiro e o segundo mandamento, que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, são os dois mandamentos fundamentais que fecham essa relação, né? Então não tem como eu querer uma relação com o outro sadia, respeitosa, se eu não fizer isso comigo mesmo. Nós podemos dizer que o meu relacionamento com o outro é um reflexo de como está o meu relacionamento com Deus? Porque às vezes nós queremos buscar uma relação com Deus fora da gente, sabe? Nós esquecemos que somos casa de Deus, templo, Deus habita em nós, Deus mora em nós. Então, esse mergulho na nossa interioridade, a nossa humanidade, nos leva a um encontro profundo com Deus que já está em nós. Então, eu não vou encontrar Deus fora de mim, eu posso encontrar dentro de mim. E esse encontro com Deus me leva para fora, me leva para a relação com o mundo, com as coisas, me leva para a comunhão, me leva para a participação, me leva para o diálogo, para a interação. Mas eu preciso ter esse encontro com Deus. A Igreja da América Latina, em 2007, naquele congresso do CELAM em Aparecida, ali no documento de Aparecida, fala justamente isso da conversão. Toda conversão social ou comunitária parte de um encontro pessoal com Jesus Cristo. É esse encontro pessoal com Cristo que me leva ao encontro com o outro, ao encontro com o mundo, com as coisas. Então, se não houver um encontro pessoal, a intimidade com Deus, eu não consigo fazer esse movimento todo de abertura. Meu Deus, isso é muito profundo, muito lindo. E agora, indo para fechamento da nossa conversa, eu volto a uma frase que eu já ouvi assim de algum frade, sabe? Nem sei se ele está vivo ainda, mas ele dizia assim: na humildade ninguém me supera, na humildade ninguém me supera. Frei, como então saber que eu sou humilde, dado o momento que, se eu falo, eu sou humilde, parece que eu já não sou humilde? O exercício da humildade é uma consciência realística de si mesmo. Eu não posso dizer que eu sou um ser humilde, mas eu posso me construir a partir da humildade. Porque em alguns momentos eu vou deixar transparecer minha arrogância, minha prepotência. Isso não tira de mim o desejo e o esforço de me construir a partir da humildade. Então, a humildade ela é uma construção diária. E ninguém está pronto, ninguém está acabado. O que eu preciso entender, que o que me faz ser humilde é o respeito que eu tenho pelo outro, é o acolhimento que eu tenho pelo outro, é o olhar de misericórdia, de perdão que eu tenho para com o outro, é a decisão que eu tomo de amar o outro. E amar o outro não é uma questão de sentimento, é querer o bem do outro, é fazer com que o outro esteja bem, mesmo que eu não goste dele. Então, a humildade, esse princípio de modéstia, é eu me dar conta de que eu preciso, cada dia, crescer, aprender com o outro, para poder caminhar junto. E se eu ainda não estou numa relação de humildade, quais seriam os passos que eu posso dar para ir me aproximando da vivência da humildade? Comece já. Não olhe para o outro, olhe para você mesmo. Veja como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com as coisas. O que prevalece? Prevalece a prepotência, prevalece a ambição, prevalece os interesses mesquinhos individuais que eu cultivo. Na minha relação fraterna, como é que as pessoas fazem parte da minha vida?
De fato, elas são importantes para mim, elas me enriquecem, né? Então, eu preciso ter esse olhar de humildade para começar a perceber a minha relação com o outro, com o mundo, como ela está, né? E não quer dizer, se eu descobrir que ela não está tão boa, eu posso melhorar, eu posso dar outro rumo para isso. Eu posso tomar outras direções da minha vida. E ninguém está pronto, ninguém está acabado, porque nós não estamos falando de uma totalidade, de uma perfeição humana. Mas nós estamos falando de um ser humano num estágio permanente de progressão, de evolução, de construção, né? E é aí que eu tenho que me ver, é aí que eu tenho que me encontrar. Porque se eu começar a pensar num estado de perfeição, eu vou desistir da minha construção e reconstrução, porque eu não sou perfeito. Então não vamos trabalhar uma visão totalitária fechada, mas vamos nos abrir para este processo de convivência, de relação, de aprendizado com o outro e comigo mesmo. Frei Rivaldo, louvado seja Deus pela existência desses mecanismos que conseguem aproximar aqueles que estão distantes fisicamente. Que conversa boa, edificante. Eu acredito que, sinceramente, olha, eu aprendi muito e acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo também aprenderam muito com o Senhor, com esta partilha de vida, buscando principalmente esse desafiar-se para viver a mansidão, a humildade de coração. Frei Rivaldo, gratidão. Obrigado, e agradeço também a oportunidade dada nesse programa, que a obra Evangelizar continue realmente levando às pessoas aquilo que temos de melhor, que é o Evangelho, né? Que nós acreditemos nisso. Obrigado também pela sua presença na minha vida. Você sabe o quanto eu te admiro e vejo o seu crescimento humano, e continue nessa direção, né? Com humildade, com simplicidade, com ternura. Você sabe que às vezes a gente tem aqueles empecilhos, né, na relação com o outro, que não depende do nosso olhar. Isso é fruto do olhar do outro, mas que eu saiba amar, que eu saiba respeitar e que eu possa acreditar no potencial que eu sou, porque Deus assim me fez. Então agradeça e louva. E mais uma vez, como diz Paulo, em tudo demos graças a Deus. E como disse Jesus, tudo que fazemos, vamos fazer para a glória de Deus, para a glória do Pai. Tá bom? E assim, querido irmão, querida irmã, nós finalizamos mais um episódio do Cappuccino Cast, nesta central de podcasts da obra Evangelizar. Hoje falando um pouquinho manso e humilde de coração, com Frei Rivaldo Vieira, grande frade capuchinho, psicólogo, ele lá em Florianópolis, nós aqui em Curitiba, mas unidos em uma só mensagem, comunicando o amor de Deus, a ternura de Francisco para cada um de vocês. Convido você a salvar, a compartilhar este podcast, a ouvir os demais podcasts que temos nesta central. E assim, espero você para o nosso próximo episódio, que com certeza será edificante. Um fraterno abraço, Deus te abençoe, paz e bem!